Eu iniciei a gravação, tá, gente? Professora, eu já iniciei a gravação, já está gravando. Ah, tá, voltei. Acho que deve ser alguma coisa aqui, a gravação foi iniciada. Isso é normal, porque depois aparece para mim também, não tem o menor problema. Então, voltando à questão que a gente estava falando, então a gente terminou um pouco aquela parte que fala que a noção de saber como posse, e que rebatia um pouco na questão da leitura que o Benjamin faz de Kant, Kant estando, então, dentro dessa ideia de uma posse representativa do conhecimento, então o conhecimento que entra na ordem da posse, e que deixa, portanto, de lado a noção de verdade, então você não tem mais a verdade como meta, mas você tem a meta apenas a própria teoria do conhecimento, só que, como a gente viu na aula passada, o Benjamin aponta para aquele porvir que o próprio Kant deixa como uma espécie de margem, que é a ideia de metafísica futura. E é nesse sentido, eu queria recuperar o trechinho que o Benjamin diz, que talvez Kant seja o mais recente próximo a Platão, talvez o único dos iluministas, dos pensadores modernos. Então, por que Kant estaria próximo de Platão e que tipo de relação Benjamin vai estabelecer com Platão? Que vem exatamente nessa segunda parte, nesse texto que a gente vai ler agora, que vai tratar da questão do simpósio, né, do banquete. E eu queria só recuperar uma questão das afinidades eletivas, do texto do Goethe. O texto As Afinidades Eletivas, eu não sei se alguém já leu esse romance, ele é um romance que, teoricamente, fala sobre o casamento, né? Ele tem um tema geral sobre o casamento, e o Benjamin vai exatamente se contrapor a essa leitura de que é um texto sobre o casamento, e que é um texto sobre a racionalização em torno do casamento. As afinidades eletivas, o próprio título, aponta para uma relação científica, né? As afinidades eletivas é um termo que o Goethe importou da química. E o texto, eu não vou dar spoiler, mas vou contar brevemente, ele trata de um casal, a Charlotte e o Edward, que vivem numa propriedade rural. Eles são homens ilustrados, ela toca não lembro que instrumento, mas ela toca música, eles são pessoas ilustradas, né? São ilustrados, vivem muito bem, vivem felizes. Inclusive, vários momentos do livro são de afazeres, eles vivem fazendo alguma coisa, só que esses afazeres parecem que circulam no vazio. Então, eles ficam fazendo várias coisas que nunca operam nada, né? Então, tem um pouco essa ideia de uma espécie de ilustração vazia, né? Formalista. E aí, um dia, belo dia, o Eduardo traz um amigo, que é o Capitão Otto, para morar com eles, e a Charlotte resolve, então, trazer a afilhada dela, a Otile, para morar com eles. E aí as afinidades eletivas dizem respeito a essa atração que existe entre os elementos, uma espécie de atração eletiva, que faz com que um elemento queira se aproximar do outro. Essa é uma ideia física, da química, da químico-física, e que o Goethe usa como título do próprio livro, porque o que acontece nesses dois casais é que há uma atração trocada, né? Então a Charlotte acaba se aproximando do Capitão Otto e o Edward acaba se aproximando da Otile. Muito embora eles saibam que essa troca de casais iria romper o lacre, o laço do casamento, que era um casamento feliz. Então, esse jogo, vamos dizer assim, do texto, que levou muita gente a lê-lo como uma espécie de discurso em torno do casamento. Então, tem a figura também do mediador, que vai vir falar em relação às normas do casamento, às normas do amor. O Benjamin não vai tomar nesse sentido esse livro, ele vai muito mais pensar que é um livro que mostra a tensão entre casamento, enquanto na ordem do direito, enquanto uma instituição, e aquilo que a gente pode pensar que é o amor enquanto um elemento natural, uma espécie de atração eletiva, quase que químico-física, entre a relação da cultura iluminista e o seu lado mítico, que não é apagado, portanto, fica sempre jogando com os elementos míticos que existem na própria ilustração,
E, por outro lado, também, esse texto joga, vamos dizer assim, com um elemento da própria representação, porque o texto, que é uma novela, possui dentro do texto uma outra novela que é contada por uma personagem que reproduz a novela numa outra instância mítica, como uma espécie de espelho, que é um conto que é contado dentro da novela, que são os vizinhos extraordinários, né, os vizinhos admiráveis, né, Wunderbar, né? Então, esses vizinhos que são duas personagens que acabam se casando dentro desse micro conto que espelha o próprio conto. Então, é uma espécie também de construção em abismo que o Benjamin recupera. Eu não vou recuperar todos os elementos da leitura do Benjamin em torno desse texto. Ele, na verdade, se põe contra uma leitura do Goethe que era corrente, de que existiriam muitos elementos de sublimação da própria vida do autor, ele separa completamente essas questões. A gente já leu a semana passada que ele põe, logo no começo desse texto, aquela relação entre o teor coisal, que é o teor material da obra, ou seja, aquilo que parece, a princípio, o próprio material de que é construída a obra, a ideia de casamento, as relações que estão ali dadas, a própria construção poética da obra, e o seu teor de verdade. E ele diz que quando o teor coisal cai em desuso, ou quando ele vira cinzas, né, é o exemplo dele, esse elemento químico da obra, quando ela vira cinza, o elemento alquímico, que é esse teor de verdade, aparece. Então, é quando envelhece, vamos dizer assim, esse arcabouço mais claramente material da obra, quando, por exemplo, a questão sobre o casamento ela perde o seu sentido, é que o verdadeiro teor intrínseco à historicidade dessa obra vem à luz. O que interessa para a gente também aqui na verdade, como ele retoma nesse texto, como ele retoma no texto do drama barroco, vários elementos que aparecem nesse texto, principalmente a partir de duas personagens, a Otile e a Luciana, que são duas personagens jovens, tem esse elemento de uma figura virgem casta, né, que é uma figura comum à literatura, ambas são meninas jovens no sentido de que a Charlotte é casada, tal, mas elas são jovens, então elas têm esse elemento um pouco agiográfico na construção das duas imagens, só que enquanto a Luciana, ela é toda para fora, ela fica fazendo tableau vivant, ela gosta da corte, e a Otile é uma figura retraída, tímida, sempre voltada para dentro. E aí o Benjamin joga com essas duas personagens, dizendo que os dois nomes, têm a ver com a questão do olhar, né? E Luciana tem a ver com uma luz que cega, que é a luz de Lúcifer, enquanto a Otília tem a ver com um elemento de uma luminosidade que lampeja, que é velada. Então, ele vai construir a partir dessa figura da Otile, ou Otília, né? Eu não achei aqui, mas ele fala, inclusive, de onde vem esse nome Otília, que tem a ver com essa relação do olhar. Eu procurei no texto, está tudo marcado, essa parte eu não achei. Mas se eu achar, eu leio para vocês. E aí ele vai falar da beleza da Otília, que na obra nunca é descrita, né? Então, você não sabe quantos anos ela não tem uma descrição que dá da Otília uma figura, então ela tem uma figura um pouco espectral, inclusive um pouco sacrificial, e ela sempre foi lida como uma figura do sacrifício, né? O sacrifício desse amor que não pode se completar, né? Que ela nutre pelo Eduardo, que o Eduardo nutre por ela, e que vários símbolos da natureza apontam para a relação desses dois, né? Como se vários acasos levassem a ambos a se cruzarem, enfim, vários nesse sentido, até o ponto do Eduardo se deixar a própria propriedade, não vou contar o que ele faz, mas para evitar exatamente essa atração que a própria natureza parecia, até a própria natureza está pedindo para você ficar, né? Aquela coisa, que até a própria natureza parecia querer consumar nesse sentido, né? Então, essa relação, então, que o Goethe estabelece entre cultura e natureza. Mas não é assim a cultura dominando a natureza ou a natureza se sobrepondo à cultura. É sempre um elemento tenso em que esse mito natural está ali como uma espécie de borda
daquilo que é cultura. Ele diz, né, o casamento nada mais é que um lacre que se imprime na massa, né, aquele lacre que você coloca na carta, né? Então é uma espécie de massa que você imprime uma espécie de forma civilizada, mas essa massa continua lá e ela volta-se contra essa margem, essa borda do direito, e mais, ela é aquilo sobre o qual o direito se imprime, é exatamente nessa massa que você vai imprimir a noção de casamento, né? Exatamente nesse jogo, vamos dizer assim, dos impulsos naturais, né? Que depois são condenados. Claro, o Benjamin não gosta da leitura moralista dessa relação que seria um livro sobre o casamento. Ele acha que é muito mais um livro sobre essas tensões entre mito e cultura, por exemplo. Mas aí eu vou ler o trecho que ele fala, na verdade, da Otile, né? A Otile, então, é uma figura muito bonita, né? Enfim, ela é a figura do sem expressão, porque ela, na verdade, nunca é descrita totalmente. Aí, parênteses, né? Eu fui procurar para... vocês estão postando alguma coisa aqui. O teor de verdade, ele vai dizer que ele aparece, o teor de verdade, vou pegar um outro autor, mas ele vai dizer que o teor de verdade aparece quando a obra, quando o teor material, né, o teor coisal, ele evanece, ele se queima. Vou pegar um outro exemplo, que é um exemplo do Adorno, lá da teoria estética, ele vai dizer assim, por que Madame Bovary continua sendo um livro que a gente lê, muito embora o drama de adultério, que era comum ao século XIX, desapareceu. Então, o teor coisal do Madame Bovary, podemos dizer, é o drama de adultério. E, nesse sentido, ele faz parte de uma série, né? Tem vários outros dramas de adultério, inclusive a gente conhece um muito bem, que eu, falar a verdade, quando eu li, eu até preferi, porque eu achei mais cruel, mas enfim, que é o do Eça de Queiroz, né? O primo Basílio, né? Que é um primo brasileiro que vai lá com a meinha de borboletinha, vocês já leram? Ele usa a meinha de borboletinha e tem tudo que os portugueses achavam dos brasileiros, que eram frívolos. Aí, assim, então, esse drama de adultério, que é o material de que é feita a obra, é o tema da obra, ele desapareceu, porque o drama de adultério já não é uma questão para nós, uma questão social, moral, importante. Só que o livro fica, porque assim que se queima e esse teor material e ele vira cinzas, é aí que lampeja, vamos dizer assim, a verdade desse texto. Que, é claro, depende do teor material, vamos dizer assim, imbricada nesse teor material. Por isso que o Benjamin fala que o teor material é objeto de comentário, enquanto que o teor de verdade é objeto de crítica. Mas a crítica, ela está ligada ao comentário. Ele não tira o comentário de lado. Mas aí ele vai dizer, então, que a beleza da Otília, né, que diferente da beleza da Luciana, que lampeja, que brilha, que é o Lúcifer, ela é loira, a Otília é morena, tem toda essa relação, né? A beleza da Otília é essa beleza em que a aparência, ela quase que dá forma ao sem expressão. E aí ele cita, eu vou citar aqui o texto, se vocês quiserem depois ler as afinidades eletivas, o texto e o texto do Benjamin, isso está na página 96, tá? Ele vai dizer assim: com a qualidade de aparentar que define a beleza de Otile, a insubstancialidade ainda ameaça a salvação que os amigos extraem de suas lutas. Pois se a beleza é aparente, também é a reconciliação que ela promete de modo mítico no viver e no morrer. Seu sacrifício, bem como seu florescimento, seria em vão. O seu reconciliar seria apenas uma aparência de reconciliação. Então, essa ideia de que ela traz, vamos dizer assim, essa reconciliação como uma aparência. Mas, no certo sentido, ele vai falar em um outro momento, esse anteparo, vamos dizer assim, de que a Otile serve, né? Ela serve como anteparo para que a ideia de reconciliação apareça, é tudo que nós temos da ideia de reconciliação que nunca é consumada. E aí ele fala aqui também do amor entre Otile e Edward, ele diz assim: e assim deve ser explicado que não é o verdadeiro amor que vigora entre Otile e Edward. O amor só se torna pleno quando, elevando-se acima de sua natureza, é salvo pela intervenção divina. Dessa forma, o fim obscuro do amor, cujo daimon é Eros,
não é um fracasso evidente, mas sim o validamento da imperfeição mais profunda a qual se ajusta a natureza do próprio homem. Por isso, em todo ato de amar, que só a natureza humana determina, surge a afeição como a verdadeira obra de Eros, Eros Thanatos, o reconhecimento de que o ser humano não pode amar. Então, é exatamente essa questão que vai aparecer na noção de Eros. Diga. Diga. 96 de qual livro, doutor? Do livro chama Ensaios Reunidos, escritos sobre a vida. Tá. Esse eu não vou dar para vocês, porque, na verdade, a gente cria um outro problema, assim, então deixa... É só para a questão um pouco da Otília, como ele vai falar assim, ela é a aparência do belo. Então, por que ela é a aparência do belo? Porque ela nunca é sequer descrita no livro. Assim, você sabe que ela é bela, porque ela serve de anteparo, por exemplo, para a ideia de reconciliação, que nunca vem à luz, a reconciliação, que seria a reconciliação total entre civilização e natureza, mito e cultura, tal, ela nunca se completa. É por isso também que a Otília é uma figura sacrificial, mas no sacrifício não se completa essa reconciliação. Depois eu não vou falar do livro todo, mas há um momento no livro que chega um arquiteto na fazenda lá que eles têm, e tem uma igreja nessa fazenda, e o arquiteto começa a reconstruir a igreja, e ela é uma igreja reformada, ela foi pintada de branco, então ela perdeu a mística, a magia do catolicismo. Isso era muito comum ao romantismo, né? Essa ideia de que o catolicismo era mágico e tal, e que essa religião racional do protestantismo teria apagado. E eles ficam, ele e a Charlotte, o arquiteto e a dona da propriedade, reconstruindo a igreja tal como ela deveria ter sido na época do catolicismo, tentando, na verdade, reproduzir o elo perdido com essa mágica, com essa mística, mas que é sempre um pouco aparente, nunca se completa, né? Não tem uma completude nesse elemento. Há também um momento em que a Charlotte chega do cemitério e ela começa a reconstruir as aleias, né, as estradinhas do cemitério, no sentido de que a estética se sobrepõe ao próprio terreno sagrado. Então tem sempre muito esse jogo no texto, né? E a Otília, ela aparece exatamente como essa figura do anteparo, em que o amor usa como mediação a figura do amante, como a gente vai ver exatamente na figura do Eros. É essa figura do amante que ela é, vamos dizer assim, o suporte onde lampeja o próprio ato do amor, que nunca se completa. Mas ele não se completa não porque, na leitura do Benjamin, não porque o livro fala do casamento, do amor impossível. Ele não se completa porque ele é da ordem da incompletude. Como a aparência é o único modo de fazer vir a verdade. Porque a verdade é também da ordem do lampejo. Então, um pouco essa questão que ele vai retomar nos dois casos, e deixa eu só pegar o trecho que ele fala exatamente da Otília, que é como esse anteparo da verdade, que ele vai falar exatamente dessa questão do daimon, né? E de como ela é, na verdade, eu marquei, mas eu não marquei o que era o quê. Ela é, na verdade, essa figura, então, em que lampeja a beleza, né, que é esse elemento aparente, e ele diz assim, por isso todo elemento aniquilador da verdadeira reconciliação falta inteiramente a sua aparência, do mesmo modo como tudo o que é doloroso e violento mantém-se na medida possível distante do tipo de morte da Otília. Então, essa ideia de que ela serve como anteparo a essa figura, né, enfim, ela nunca se completa, e aí continua aqui, porque os que se amam da verdade, a beleza do amado não é o decisivo. Se foi a beleza que inicialmente os atraiu um ao outro, por causa dos esplendores maiores, eles sempre se esquecerão dela, mas certamente para sempre e sempre, até o fim voltarem a se recordar dela. Com a paixão é diferente. Então, essa ideia de que a beleza, na verdade, apenas esse anteparo essencial. Achei aqui. Fico procurando. A luz, ele opôs o brilho que resplandece dolorosamente no nome e na figura de Luciane. E o seu mundo solar e amplo ele opôs ao mundo de Otile, lunar e secreto. Então, a noção de
a noção de origem, assim como o Sprung insinua que o todo ao mesmo tempo que faz evidente sua falta. É um pouco essa noção de que o todo que se revela, por exemplo, no mosaico, é sempre o todo mediado pela parte, nesse sentido, né? Que ele vai falar que a imagem da reconciliação nunca se completa, ela é sempre uma aparência, mas é só como aparência que ela vem a ser. Se não fosse a aparência, sem esse anteparo, ela não apareceria. Um pouco que ele vai falar, por exemplo, da Utile como uma espécie de véu. Ela é um véu que vela a beleza, mas se eu tirar esse véu, a beleza desaparece, né? Como se ela fosse uma espécie de tela, onde o belo pode se projetar. Se eu tiro essa tela para descortinar o belo, ele desaparece. E ele fala isso na página 108. Nessa esfera aparece Utile. É necessário que esse véu cubra a sua beleza, pois as lágrimas da comoção com as quais o olhar se vela são ao mesmo tempo o mais próprio véu da beleza. Comoção, porém, é apenas a aparência da reconciliação. Então, é um pouco o que faz com que a beleza apareça. Então, essa relação entre aparência e essência é recolocada, ele diz que é a velha questão de saber se a beleza é aparência. O véu, então, é um anteparo, é um filtro, seria um filtro. Isso vai aparecer, na verdade, praticamente igual no texto do Benjamin agora. Então, esse texto que a gente leu agora, que na verdade trata desse livro, As Afinidades Eletivas, então, evidentemente, essas figuras, a Luciane, a Otile, a Charlotte, são personagens, e o Benjamin vai tentar entender como essas personagens funcionam dentro do que ele entende que é o teor de verdade dessa obra, já que o seu teor coisal, o seu teor material, que seria um texto sobre o casamento, ele acha que pode ser colocado de lado, porque já virou cinzas, né? A gente já não se preocupa mais com esse tipo de elemento, mas esse elemento faz vir, a partir do seu esvanecimento, do seu desaparecimento, esse lampejo. E sem o teor material, esse lampejo também não tem um suporte. Então, as coisas estão um pouco imbricadas, como ele fala na questão do mosaico. Sem cada uma das pastilhas, eu não tenho todo do mosaico. Sem a qualidade de cada uma das pastilhas, o todo do mosaico se perde. Agora, a pastilha arrancada não significa nada, né? Eu não tenho nada separado dessa mediação entre todo e parte. Então, um pouco essa questão que ele põe, na verdade, do texto do Goethe. E aí, se a gente for agora para o drama barroco alemão e pegar também a questão do Platão, que eu acho que vocês conseguiram ler agora, recuperando um pouco, por que ele acha que Kant é próximo a Platão? Porque Kant também vai propor, num certo sentido, que aquilo que nós podemos conhecer nesse nível fenomênico, num certo sentido representacional, tem por fundo essa metafísica por vir. Então também tem esse jogo entre aquilo que faz a ideia, pelo menos, ser vislumbrada, que se perde, segundo Benjamin, nas leituras kantianas que exatamente põem de lado essa metafísica por vir, para ficar apenas com a parte mecânica do entendimento, com o mecanicismo do entendimento que o próprio Kant também produz ao pensar a representação do conhecimento como produto da estética transcendental, que se dá a priori, e a experiência mesma se representa para mim como um fenômeno. Então, toda essa construção kantiana, se retirada desse campo comum, que seria a metafísica por vir, que pelo menos está no horizonte, e daquilo que se dá a pensar, ela cairia no comum da filosofia da época de Kant. Tendo esse fundo de uma metafísica por vir e aquele lugar vazio do que se põe a pensar, Kant ainda é próximo, pelo menos, desse elemento platônico. E aí, indo para Platão, indo para o texto do Benjamin aqui, eu marquei as duas páginas, mas eu vou ficar um pouco mais na do Rouanet, ou vocês preferem que eu fique na outra? Bom, vou ficar na do Rouanet e depois eu vou para lá, né? O que foi dito acima é, então, que, como ser, a verdade e a ideia assumem o supremo significado metafísico que lhe é atribuído expressamente pelo sistema de Platão, né? Então,
é aquilo que a gente disse, que é assim, essa ideia do ser em oposição ao conhecer, né? Então, o conhecer como aquilo que agarra e o ser como aquilo que não é passível de ser agarrado, subsumido por conceito. Eles, então, isso que foi dito pode ser documentado principalmente pelo simpósio, o banquete, né? Que contém duas afirmações decisivas no presente contexto. Nele, a verdade é apresentada como conteúdo essencial do belo, o reino das ideias, e a verdade é considerada bela. A compreensão dessas teses platônicas sobre a relação entre a verdade e a beleza tem importância capital não somente para qualquer filosofia da arte, como para a própria determinação do conceito da verdade. Então, não é a filosofia da arte que está implicada aqui, mas a própria exposição da verdade. Uma interpretação puramente lógica e sistemática dessas duas frases, que visse nelas apenas um panegírico tradicional da filosofia, vocês estão seguindo, né? Está na página 53 do Rouenet e na página, acho que 20 do Barrento. Vocês preferem que eu vá pelo Barrento, né? Deixa eu ver isso. Tá na página 18 e 19 do Barrento. Pri, Vou seguir. Diga. licença, eu tava achando a do Rony de boa, tava acompanhando aqui e tava suave. Então vou continuar. Eu achei tranquilo. Tá, é porque eu comparei, tá? Elas têm poucas diferenças, na verdade, assim, substanciais, né? Então, pois nas passagens citadas, o modo de ser das ideias aparece mais claramente que em qualquer outro lugar. No entanto, a segunda afirmação, em particular, merece algum comentário. A tese de que a verdade é bela deve ser compreendida no contexto do simpósio, que descreve os vários estágios do desejo erótico. E aí, continuando mais um pouquinho, Eros, assim devemos entender o argumento, não atraiçoa seu impulso original quando dirige sua paixão para a verdade, porque também a verdade é bela. E o é não tanto em si mesma como para Eros. O mesmo vale para o amor humano. O homem é belo para o amante, e não em si mesmo, porque seu corpo se inscreve numa ordem mais alta do que a do belo. É a ideia da Otile como uma espécie de anteparo para essa compreensão, não só do amor, mas no caso da Otile também da conciliação. E aí, se a gente for para o simpósio, eu vou citar aqui pelo Carlos Alberto Nunes. Então, vocês sabem que assim, é um discurso em torno da figura do amor, tal, e aí chega o momento final em que Sócrates vai falar, né, vai dar então o seu parecer sobre aquilo que seria o amor, né, no banquete, e aí, evidentemente, ele refuta o Agatão, né, que foi que falou logo depois dele, e aí a primeira coisa que ele diz é exatamente isso que o Benjamin está recuperando. Ele diz assim: quando eu digo amor, eu digo amor a alguma coisa, né? O amor é amor de algo. Portanto, o amor não é nada em si mesmo. Ele é algo que se reflete em alguma coisa. Ou seja, só é amor no corpo de alguma coisa. E ele diz assim: quando eu digo amor de pai e mãe, eu necessariamente preciso pensar que esse pai ele tem um filho e essa mãe também tem um filho, ou seja, que esse amor ele se refere a alguma coisa específica, né? Ele fala então amor o amor é amor de nada, ou se o amor, ele pergunta para o Agatão, então o amor é o amor de nada, é o amor em si, ou ele é amor de alguma coisa? Está onde no banquete, Pri? Está na 199, 200A, tá? 199 e 200A, que ele está respondendo para o Agatão, né? O amor é o amor de nada, ou se o amor é amor de alguma coisa. Aí o Agatão diz, não, sem dúvida, o amor é amor a alguma coisa. Fixa bem na memória esse ponto. Teria dito Sócrates, do que é que ele é amor? E me responde apenas se o amor deseja ou não deseja aquilo que ele ama. Sem dúvida, foi a resposta. O amor é um amor que tem um anteparo, né? Como a Otile é esse anteparo do amor do Edward. Por não o ter, ao que parece, respondeu. Aí ele vai falar mais assim, considera agora, falou Sócrates, se em vez de parecer, não é mais certo dizer que necessariamente só se deseja o que não se tem, e que ninguém deseja o de que não carece. A mim, pelo menos, Agatão, tudo isso se me afigura maravilhosamente necessário, e a ti? A mim também. Ou seja, eu só desejo exatamente porque é uma falta.
Eu só desejo exatamente porque é da ordem da incompletude. Eu só desejo exatamente porque eu não agarro. Então, o conhecimento não deseja a verdade, porque ele é da ordem da posse. Se eu me aposso de algo, eu já não desejo. E isso se fecha. Então, o desejo, ou a figura de Eros, é sempre essa figura da incompletude. Essa incompletude que aparece também na figura de Otília em relação à noção de conciliação. Ela só aparece numa espécie de imagem, de lampejo, de algo que se põe no lugar daquilo que seria essa conciliação que nunca se completa, porque ela é também da ordem de um desejo, né? Pri, isso teria um pouco a ver com o Deleuze, no que é a filosofia, na introdução, quando ele fala sobre o personagem conceitual, o amigo da filosofia, o de amigo na filosofia. Acho que sim, porque o amigo sobre essa relação da a filosofia ser sempre da ordem do incompleto, né? Nesse sentido, não sei, estou pegando aqui meio carona. Mas essa ideia de que o filósofo não é o sábio, né? Ele não se aposta da Sofia. Na verdade é isso, né? Ele sempre um amante dessa filosofia. Então é como se ele fosse sempre, isso está muito claro, assim, claro, é uma leitura platônica do Benjamin, né? Mas que o Benjamin faz do Platão. Sim, sim. Mas essa questão do Platão, que todos os diálogos são uma aproximação ao verdadeiro, né? Ele não tem um diálogo que ele diz, as formas do belo são tal coisa, né? Na verdade isso não se dá, é sempre uma espécie de aproximação que é imagética, inclusive, nessa aparência do diálogo que o verdadeiro pode lampejar, né? Pode aparecer, num certo sentido, que é um pouco o que o Benjamin recupera do Platão. Platão não é um homem da doutrina, né? Nunca diz o que são as formas ou as Exatamente. ideias, né? Assim, ele é o sempre amigo uma da aproximação, filosofia. a mediação. É sempre uma mediação. E essa mediação, muitas vezes, é incompleta, né? Ela é da ordem da incompletude, né? Sim. Aí você sabe que eu acabei de perder a página, mas não, tá aqui o lápis. Mas você sabe que o Benjamin, ele escreveu na forma de diálogo, né? Na juventude. Ele fez vários experimentos com a forma. Mentira, real? Tem um diálogo dele? Tem, deixa eu ver aqui. Tá nesse Capitalismo como Religião. Mas era de Caralho, que juventude, né? doideira. Ele escreveu poema também. Então, gente, quando você escreve essas coisas, assim, na vida, eu tinha um professor que falava, ele já até morreu. E quando você faz essas coisas na vida, você rasga e joga fora, porque alguém algum dia vai descobrir. E você vai morrer de vergonha. Mas, assim, ele escreveu Diálogos sobre a Religiosidade do Nosso Tempo. Aí eu e ele, o amigo, então é um diálogo, na verdade. Que ele escreve sobre essa questão da religião. Está nesse livro aqui, ó. Está aqui, não sei se só aqui. O Capitalismo como Religião, da Boitempo. São vários trechos. Um deles a gente também vai tratar aqui daqui a pouco, tá? Mas esse eu tento trazer para vocês, que é a Drama Barroco e Tragédia, o significado da linguagem no drama barroco e na tragédia. E tem um outro também que é sobre Não, isso não está aqui. Essa ideia de como que ele pensa a linguagem, né, da tragédia, a partir de Aristóteles um pouco, da tragédia grega, e o drama barroco, né? Mas aí, voltando ao texto, então, dessa ideia do Eros, aí ele faz esse jogo com o Agatão, e aí ele vai dizer também que nesse sentido, então, Eros não possui, né, o amor. O Eros não é o amor, né? E ele diz assim, esse indivíduo, por conseguinte, e com ele todos os que têm desejo, só almeja aquilo de que não dispõe. Isso está em 200 nem possui num dado momento, e que não se tem, o que ainda não existe, e o de que se carece, eis precisamente objetos do desejo e do amor. Então, sem dúvida. E ele fala assim, e pode haver amor ao feio? Aí o Agatão diz, não, né? Enfim, sempre ao belo. Nesse caso, o amor é desprovido de beleza e não a possui. Porque se ele possuísse a beleza, ou seja, se ele se apossasse da verdade ou do belo, ele teria essa beleza na mão e ele já não procuraria essa beleza. Então você tem sempre esse anteparo do belo. O Goldschmidt vai ler nesse sentido
esse Eros em Platão, né? Ele vai ler, num certo sentido, assim, você vai sempre em direção ao corpo belo. E isso tem a ver com essa relação que está no próprio banquete, da procura dos jovens, né? Da beleza dos jovens. Mas não porque o jovem ou essa pessoa é aquele de quem eu quero me apossar. É porque na beleza desse jovem lampeja o verdadeiro, que é aquele que o sábio procura. Então, aquele homem que se deixa levar por esse corpo belo e se apropria desse corpo belo, enfim, que é uma espécie de Afrodite pandemia, né? Essa Afrodite menor, enfim, e se seduz por esse homem e fica preso a esse homem, ele perde exatamente a dimensão de que a beleza apenas participa desse corpo, e esse corpo vai envelhecer, vai definhar, e, portanto, o exercício que se faz ao amar os jovens, nesse exercício grego, é exatamente amar a verdade. Amar nesses jovens o anteparo à verdade. Estou falando disso porque eu li uma coisa muito engraçada hoje na internet, né? Isso tudo é imagem, claro, né? Mas eu fui ler lá um comentário rápido sobre as afinidades eletivas, só para ver se eu encontrava um resuminho bom para vocês, porque o livro é muito intrincado, tem muitas passagens, tal, e não é um livro que eu consigo narrar, porque ele vai e volta, é um livro é interessante, eu gostei muito de ler, mas eu precisaria reler com muita atenção, né? E aí eu falei, deixa eu pegar aqui os elementos, a Luciana, como é que ela funciona, tal, e aí eu peguei lá um resumo que eu achei legal, até aí eu peguei um outro sem querer, porque estava indicado, e a menina falava assim, esse Eduardo é um boy lixo, um homem mimado, e a Otília é praticamente uma menina, isso é pedofilia, não sei o quê. Aí eu assim, ai meu Deus, Goethe rolou na cobra. A gente tem que sempre entender que aqui está em jogo, evidentemente, uma figura mítica, né? E essa relação do amante e do amado, na Grécia, tinha muito essa relação, sim, do mais velho com o mais jovem, que é muito essa relação de tutela, mas enquanto um procura o saber, o outro procura a beleza, porque eles se complementam, num certo sentido. Então é um pouco essa questão. Esse Eros que não se volta ao corpo, se volta ao belo como ideia. Mas esse belo como ideia, vai dizer Benjamin, só lampeja no corpo, né? Só lampeja nesse desejo imediato que se dá como aparência, nesse sentido, né? Então é por isso que todo esse diálogo fala exatamente dessa relação com a beleza. E o amor não se volta ao feio, aquilo que parece feio, aquilo que onde não lampeja algo que seja desejável. Então ele vai dizer, no certo sentido, então ele seria um Deus? Fala, sim, ele seria um Deus. Ele fala, não, ele não é um Deus, porque o Deus é aquele que é bem-aventurado, é belo, e Eros não é nada disso, né? E ele vai dizer, ora, se Eros é carecente de beleza e o bom é belo, ele terá também de ser desprovido do que é bom. Eu, pelo menos, Sócrates, teria ele respondido, não me sinto em condições de contestar-te, será pois o que disseste. A verdade, meu caro Agatão, teria ele observado, é que não podes contestar, por contestar Sócrates não é difícil. E aí ele vai dizer, então, que ele continua, ele diz que ele encontrou a Diote, e ela contou para ele essa história, enfim, e ele diz assim, se Eros, então, é da falta, e você quer, então, procurar o belo e aquilo que é bom, portanto, é claro que Eros não é um deus, né, nesse sentido. Ele não é um deus porque ele não é da ordem do completo. E aí ela diz, Diótima, não blasfemes, pensas porventura que não é belo e terá de ser necessariamente feio? Sem dúvida. E quem não for sábio será ignorante? Não percebes que há algo intermediário entre a sabedoria e a ignorância? Não significa que porque Eros não é detentor da beleza, ele seja feio. Não significa que porque ele não é bom, ele seja mau. Ele é ao contrário disso. Ele é exatamente aquilo que oscila na ordem da opinião. E ela continua. A opinião verdadeira de alguma coisa, sem que se possa justificá-la, como bem sabes, continuou, não é conhecimento, pois como poderá haver conhecimento do que não se pode demonstrar? Está no 202A. Nem ignorância, visto não poder ser ignorância o que atinge de algum modo o real. A opinião verdadeira é qualquer coisa desse tipo, entre a compreensão
e a ignorância. Entre o belo e o feio, não é porque ele não é belo que ele é feio. E aí ela vai dizer exatamente o que o Benjamin vai recuperar. Eros é da ordem da mediação. E a Diotima diz, como nos casos anteriores, algo intermediário entre imortal e imortal. Como assim? Está em 202e. Um grande demônio, Sócrates. E como tudo que é demoníaco, é o intermediário entre os deuses e os mortais. É um daimon. Daimon é aquela figura que oscila entre o alto e o baixo. O daimon faz o elo, portanto, entre as coisas e as ideias, entre os homens e os deuses. Sendo esse elo, o Eros, ele não possui nem as qualidades do Deus, nem as precariedades do homem. Ele é, na verdade, um entre esses dois mundos. E essa noção de daimon, depois o Benjamin recupera várias vezes, aparece também no texto Destino e Caráter, depois ele vai acionar essa ideia do daimon no texto sobre por uma crítica da violência, que é exatamente esse elemento intermediário entre as coisas e a sua verdade, que é exatamente o movimento da exposição da beleza, né? Então, eu não tenho o belo na mão, e o belo também não está na aparência. Ele está exatamente no jogo entre o seu anteparo, né, a aparência, e o lampejar daquilo que é verdadeiro. Se eu também retiro a verdade e fico apenas com o corpo, que é uma coisa que está no banquete, eu perco de vista aquilo que brilha nesse corpo. E logo esse corpo vai parecer para mim decadente, decrépito, porque ele vai envelhecer. Então a beleza ali, ela não está ali, ela desaparece. Né? Se eu viso apenas isso, né? E aí ele vai, e que função desempenha? Perguntei-lhe para Diotima. Interpreta e leva para os deuses o que vai dos homens, e para os homens o que vem dos deuses. De um lado, preces e sacrifícios, do outro, ordens e as remunerações dos sacrifícios. Colocando entre ambos, ele preenche esse intervalo, permitindo que o todo se ligue a si mesmo. Dele procede a adivinhação e a arte dos sacerdotes em relação aos sacrifícios e iniciações, aos encantamentos, ao vaticínio em geral e à magia. Os deuses não se misturam com os homens. É por meio desses elementos que os deuses entram em contato com os homens e se torna possível o diálogo entre eles, tanto no estado de vigília como durante o sono. O perito de tais assuntos é demoníaco, é daimoníaco, né? De daimon, né? Enquanto o homem entendido noutras artes e nos diferentes mistérios não passa de um obreiro comum. Os daimons são em grande número e de mais variada espécie. Eros é um deles. Eros, portanto, é um daimon. E aí ela vai contar a origem desse daimon, que ele é filho, na verdade, não de Afrodite, como se contou várias vezes, da Afrodite Urânia e Afrodite Pandêmia. Como é que eu ligo a Afrodite Urânia a Afrodite Pandêmia, que são as duas origens de Afrodite, né? Uma delas, que também ela é tratada no banquete, uma delas ela tem origem do pênis de Urano, que foi cortado e jogado no mar, e ela nasce da espuma. Essa é a Afrodite Urânia. A outra, a Afrodite Pandêmia, é aquela que nasce de Zeus com uma Nereida, né? Então é a Afrodite Pandêmia. Existe a Afrodite Urânia, que é esse amor superior. E existe essa pandemia, que é o amor de todo mundo. Como é que eu uno esses dois elementos, né? Então ele vai dizer, porque Eros não é filho de Afrodite, num certo sentido. Na verdade, no banquete de Afrodite, para Afrodite, a pobreza, ou... Peraí, deixa eu achar aqui. A pobreza, a pênia, né? Ela foi lá ver se sobravam uns docinhos, né? Enfim. Então, pobreza, espicaçada por sua própria indigência, pensou na possibilidade de ter um filho com expediente, com poros, né? De onde vem a palavra áporo, que é sem saída. Poros é exatamente essa artimanha, articulação. Então, a pobreza se juntou com essa artimanha, com poros. Deitou-lhe ao lado e concebeu Eros. Assim tornou-se Eros companheiro e servidor de Afrodite, por ter sido gerado no dia de seu nascimento e por ser Afrodite bela e ele naturalmente amante das coisas belas. Então ele segue Afrodite. Por outro lado, como filho de tal pai, vive a escogitar ardis para acompanhar tudo que é belo e bom
é bravo, audaz, expedito, excelente, caçador de homens, fértil em ardis, né? Fértil em construir elementos para capturar, redes para capturar essa verdade, amigo da sabedoria, sagacíssimo, filósofo o tempo todo, feiticeiro temível, mágico e sofista. E como filho de Pênia, ele é pobre, ele não tem nada, ele nunca tem nada. Então essa é a figura de Eros, né, que o Benjamin recupera exatamente aqui, eu acho que fica mais claro, né, enfim, quando ele volta aqui, então, voltando ao texto do Benjamin na página 53, que eu já falei que mesmo vale para o humano, assim a verdade que é bela, não tanto em si mesma, quanto para aquele que a busca. Então eu não tenho esse apego à verdade em si mesma. Se há em tudo isso um laivo de relativismo, não por isso a beleza imanente à verdade transformou-se em simples metáfora. Não é exatamente, não é da ordem da metáfora. Otília não é uma metáfora, ela é um anteparo, ela é um véu. E ele vai falar isso muito claramente aqui mais para baixo. A essência da verdade, como a autorrepresentação do reino das ideias, garante ao contrário que a tese da beleza da verdade não poderá nunca perder sua validade. Esse elemento representativo da verdade é o refúgio da beleza. A beleza, em geral, permanecerá fulgurante e palpável enquanto admitir francamente ser uma simples fulguração. Então, ela é o lampejo. É por isso que ele fala também que o teor de verdade de uma obra é uma fulguração. Ele usa exatamente esse exemplo que eu vou ler daqui a pouco para vocês numa frase aqui, como ele vai falar, que é exatamente quando o teor coisal vira cinzas, dessas cinzas é que lampeja a verdade. Mas ela lampeja, também não agarra. Essa aqui é a verdade desse texto. Seu brilho que seduz, e vale lembrar que shine, né, brilho, e aparência em alemão são palavras, né, que têm da mesma ordem semântica, né? Erschein, shine, né, brilho. Fenômeno também é feino, né? Fenômeno é o nômenon que brilha, né? É a coisa que brilha. O feino é aquilo que brilha. Então tem essa ideia do brilho na ideia do fenomênico. E aí seu brilho que seduz, desde que não queira ser mais brilho, provoca a inteligência que a persegue, e só quando se refugia no altar da verdade, revela sua inocência. E aí vem a coisa que é muito citada. Amante e não perseguidor, Eros a segue em sua fuga, mas que não terá fim, porque a beleza, para manter sua fulguração, foge da inteligência por terror, do conhecimento, da posse, e por medo do amante. E somente esse testemunhar que a verdade, e somente este, o amante, somente aquele que exercita essa procura da verdade, pode testemunhar que a verdade não é desnudamento que aniquila o segredo, mas revelação que lhe faz justiça. Eu não vou arrancar o véu da Otília. A Otília é um véu que vela a verdade, mas esse véu é tudo que faz ver a verdade. Se eu arrancar esse véu, essa verdade também desaparece. É um pouco aquela questão hegeliana, se vocês quiserem, né, que o Hegel diz que se eu ficar com a verdade que se dá ao fim de um processo e pegar essa verdade como um resultado e colocá-la no bolso, o que eu tenho no bolso é uma verdade, essa moeda que eu tenho no bolso, ela está morta, é uma verdade morta, porque ela não pode se mover para nenhum lugar e ela não possui mais o processo de onde ela veio. Então eu vou achar que eu peguei e eu agarrei essa verdade, e quando eu tenho na mão é simplesmente um elemento morto, né? Um elemento que não tem mais nenhuma fulguração. E aí, assim, mas pode a verdade fazer justiça à beleza? Essa é a questão mais profunda do simpósio. A resposta de Platão é que compete à verdade garantir o ser da beleza. E nesse sentido, ou seja, o que brilha no ser belo é exatamente a verdade, é exatamente a ideia do belo. E nesse sentido que ele descreve a verdade como conteúdo do belo. Mas ele não se manifesta no desvelamento, e sim num processo que pode ser caracterizado metaforicamente, e aí vem o mesmo exemplo do teor coisal e do teor de verdade. Um incêndio no qual o invólucro do objeto, ao penetrar na esfera das ideias, consome-se em chama. Uma destruição pelo fogo da obra, durante a qual a sua forma atinge o ponto mais alto de sua intensidade luminosa. Então, exatamente, consumir-se da obra coisal, né, que fulgura a sua verdade mais luminosa. Essa relação entre a verdade e a beleza, que mostra mais claramente que qualquer
outra, a diferença entre a verdade e o objeto do saber, o objeto que eu agarrei, habitualmente identificado, explica o fato impopular de que certos sistemas filosóficos que há muito perderam qualquer relação com a ciência conservam, não obstante, sua atualidade. Isso aqui vai interessar para a gente mais propriamente. E aí, essa frase é muito importante. Nas grandes filosofias, o mundo o verbo é stellen, dar stellen, né? Stellen, dar, né? Porque se vocês pegarem esse verbo, trembar, ele se divide. Então, eu não vou ler a frase, porque vai ficar gravado, tá? Mas a grande filosofia é Stellen die Welt in der Ordnung der Ideen dar. Então, é dar Stellen. Ela expõe o mundo na ordem das ideias. Ela expõe, ela não agarra as ideias, ela não faz ver as ideias, ela não dá o conteúdo das ideias. E aí ele continua, é por isso, portanto, então, que o universo conceitual em que isso ocorreu deixou muito de ter solidez, então já queimou aquele teor coisal. É exatamente o que ele vai falar, por exemplo, do Leibniz, já queimou o teor coisal, tal como o teor coisal do texto do Goethe, que não é mais a ideia de casamento, a questão do Leibniz sobre na monadologia, que era integrar contingência e necessidade num mundo que precisava ainda manter a ideia de transcendência, esse teor coisal, ou essa necessidade imediata, desapareceu. O que sobra, na verdade, o que lampeja, é a verdade da exposição desse sistema. E aí ele continua aqui. Não obstante, como esboço de uma descrição do mundo, tal como aprendida por Platão com sua doutrina das ideias, por Leibniz com sua monadologia e por Hegel em sua dialética, esses sistemas se mantêm válidos como modos de exposição, não como verdades produzidas por esse sistema ou verdades retiradas desse sistema. Não é o que eles resolveram, mas sim o como eles puseram as questões, né? É peculiar, com efeito, a todas essas tentativas a circunstância de que preservam seu sentido e mesmo desdobram plenamente quando se enraizam no mundo das ideias, em vez de se enraizarem no mundo empírico. Pois essas construções do espírito se originaram como uma descrição da ordem das ideias. Quanto mais intensamente tais pensadores tentaram esboçar a imagem do real dentro dessa ordem, mais rico se tornou o aparelho conceitual correspondente, o que passou a ser visto pelo intérprete posterior como plenamente adequado para a representação original do mundo, para a apresentação original do mundo, das ideias, objetivo básico por eles pretendidos. Se a tarefa do filósofo é praticar uma descrição do mundo das ideias, de tal modo que o mundo empírico nele penetre e nele se dissolva, então de fazer com que o mundo empírico apareça, mas apareça a partir do seu teor de verdade, e que se dissolva nesse teor de verdade, então o filósofo assume uma posição mediadora entre o do investigador e o do artista, e mais elevada que ambos. Então o filósofo ele vai ter que ser um pouco pesquisador e um pouco artista, ou seja, ele tem que ter um pouco essa relação com os dados do investigador e um pouco essa relação do artista com o modo de exposição. Ele fica entre ambos, ele joga com ambos, mais do que o artista, porque ele trabalha com elementos de investigação, porque ele tem essa proposição da verdade que o artista não tem. Mais do que o cientista, o investigador, porque ele tem com o artista esse conluio com a necessidade de um modo de exposição que articula esse objeto à sua verdade. Então é um pouco essa questão que ele vai dizer, né? Enfim. Né? O artista produz imagens em miniatura do mundo das ideias, que se tornam definitivas porque ele as concebe como cópias. O investigador organiza o mundo visando a sua dispersão no reino das ideias, dividindo esse mundo de dentro em conceitos. Ele tem, em comum com o filósofo, interesse na extinção da mera empiria e, com o artista, a tarefa da exposição. O filósofo tem... Peraí, sumiu a linha aqui. O filósofo tem sido habitualmente subordinado ao investigador, e muitas vezes ao investigador de importância secundária, que é a ideia de você atrelar o filósofo ao cientista, né? O cientista é superior e o filósofo simplesmente é um derivado desse cientista. O que ele está dizendo aqui é que o filósofo é superior ao cientista, porque o cientista quer dissolver a empiria no mundo das ideias, mas não sabe como expor,
esse mundo das ideias, e também é superior ao artista, porque o artista simplesmente dá do mundo das ideias uma cópia, sem estofo empírico. Então, ele vai fazer essa mediação exatamente, né, de expor o mundo na ordem das ideias. Não apenas o mundo das ideias, como na ordem artística, e não apenas essa empiria da investigação. Segundo essa concepção, não existe lugar para a representação da tarefa do filósofo. O conceito de estilo filosófico é isento de paradoxos. Ele tem seus postulados, que são a arte da interpretação, em contraste com a cadeia das deduções, a tenacidade do ensaio, em contraste com o gesto único do fragmento, a repetição dos motivos, em contraste com o universalismo vazio, e a plenitude da positividade concentrada, em contraste com a polêmica negadora. Então, se você pensar aqui de novo, o conceito de estilo filosófico é isento de paradoxos. Ele tem seus postulados, que são a arte da interrupção, em contraste com a cadeia das deduções, então a arte da interrupção, e não as longas cadeias da ordem das razões cartesianas, nesse sentido. A tenacidade do ensaio, que fica indo várias vezes ao mesmo objeto, do que a concentração do objeto arrancado, do fragmento, você separa e pensa aquela questão. A repetição dos motivos, em contraste com o universalismo vazio, com esse método que se põe antes, e a plenitude da positividade concentrada, em contraste com a polêmica negadora. Então, essa ideia de uma plenitude, de uma positividade que joga consigo mesmo, deixa eu ver como isso está em alemão, em contraste com o recorte, né, que você faria Das bisschen, tchau. Deixa eu ver aqui, peraí, como é que começa esse texto do simpósio. Então, vocês teriam algumas várias questões aí? Deixa eu só achar essa trechinho aqui, porque essa parte, ela sempre me incomodou um pouco, sabe? Deixa eu ver como que ela fica exatamente. Sheila, diga. Eu estava vendo aqui uma perspectiva diferente aqui do Johann Fichte. Fichte. Fala quase a mesma coisa, assim, sobre quando ele, na obra dele, o manuscrito dele, sobre o espírito e a letra na filosofia, que é a estética, né? Sim, você sabe, eu conheço um pouco Fichte, mas você sabe que tem um texto dele, que é do Rubens Rodrigues Torres Filho, que fala exatamente dessa questão do Fichte, né, desse modo de exposição, né, como que é da letra, né, como a letra tem a ver com... distinguir um do outro, né? Não é isso? Uhum. Fazer a distinção, parece, entre o espírito da letra, da filosofia. Isso. A força chama o espírito e a letra, não é esse mesmo nome do texto? É muito bonito esse texto. Ele fala que ele estava aqui olhando aqui, porque eu gosto também de outras perspectivas, né? Fazer comparação. Estava acompanhando a leitura aqui também, na página 20 do Benjamin, né? Uhum. E aí, ao mesmo tempo, eu vou fazendo, né? Enquanto eu vou te ouvindo, eu vou vendo aqui outras coisas. E aí eu achei interessante, ele fala na perspectiva dele aqui, ele fala sobre esse prazer, né? Busca da verdade formal e proporciona um prazer duradouro, nobre e puro. Esse prazer somente pode nos conceder, em geral, mesmo que nos é próprio e aquilo que conquistamos para nós mesmos por meio do uso digno de nossa liberdade. Aí vai falando isso ali. Mas eu queria saber, você não tem muito assunto dele não aqui nesse livro? Do Fichte? Sabe que é um... A pronúncia do nome dele é Fichte? É Fichte. Fichte. Esse CH... aqueles alemão, né? Tá aqui. Isch. Isch de eu, né? Eu. Isch também, Fichte. né? Tá. Fichte. Tipo esse... Isch. Então tá, já aprendi a pronúncia certa e já sei que tem alguma coisa aqui também que pode me ajudar na questão da questão Quem estuda Fichte, a investigação. Quem estuda Fichte, que é um autor que eu conheço pouco,
é a Benedetta. A Benedetta ela trabalhava com ele, que é, na verdade, um autor muito próximo a Hegel, né? Então, está próximo também dessa questão. Assim. E o Benjamin, por sua vez, que é um autor, o Fichte é um autor que eu não conheço bem, ele vai tratar de Fichte e Kant no doutorado dele, né? O conceito de crítica de arte no romantismo alemão, é o nome do texto. Tá bom, aí já deu uma boa ideia para mim aqui, professor. O doutorado que ele trata, né? Isso, no doutorado. Tá lá para frente, eu tô avançando muito aqui. Não, porque esse texto aqui, porque o doutorado dele não está aqui, tá com a Maria Clara, mas é um livrinho fininho, assim. Doutorado do Benjamin, né? Do Benjamin. Esse aqui é a habilitação. A habilitação é um texto tipo uma livre docência. Ele fez esse texto para apresentar para uma banca, porque como que eles viravam professor? Aqui no Brasil a gente vira professor sem ter escrito nada, né? Mas como é que eles viravam professor? Eles apresentavam uma tese. É mais ou menos o que é a livre docência. Um ensaio, né? Um ensaio. Que você tinha que defender. Né? Você tinha que defender essa livre docência para ser professor. E ele apresenta esse texto aqui. Então ele já era doutor, né? Ele é doutor em Berna, na verdade. Filosofia, na Universidade de Berna. E aí ele vai escrever esse livro, né? Enfim, e apresentar como a habilitação. E esse livro que ele apresenta como habilitação é recusado. Agora, o doutorado dele é tranquilo. É inclusive até bastante acadêmico, não é essa coisa loucona aqui, assim. Mas o que a Valéria falou é interessante. Eu peguei aqui como está no Barrento, só para ver se a gente consegue ver melhor. Tem os seus postulados que são a arte da construção contra a cadeia da dedução, tranquilo. O caráter extensivo do tratado por contraste com o gesto do fragmento, porque o fragmento no tratado sempre remete ao todo, né? A repetição dos motivos em contraste ao universalismo raso, vazio, no caso lá, e a plenitude da positividade concentrada em contraste com a negação da polêmica. Que eu acho que essa questão da polêmica negadora, da negação da polêmica, eu acho que tem a ver, sim, com essa questão do você se colocar sempre nessa ordem da dúvida, do ceticismo do método moderno. Então, você tem muito mais essa relação de uma completude, de uma positividade que é mediada, do que, na verdade, esse corte, né, de você pôr algo de lado dessa polêmica negadora, uma espécie de crítica ao ceticismo, e também a esse movimento que é o da dúvida moderna, né, que sempre é um pouco cética nesse sentido, né, mesmo no caso do Kant, né, entre aspas, né, porque você tem sempre uma espécie de corte, né, que é um pouco o que a gente falou, só voltando àqueles textos lá do que eu falei do Hegel, aquela crítica que o Hegel faz, né, a divisão entre o absoluto de um lado e o conhecer do outro. O conhecer é o refinamento do instrumento ou o estudo do meio através do qual o conhecimento vem a nós. E nesses dois movimentos, que são movimentos cindidos, né, de uma cisão entre o conhecimento e a verdade, você fica com uma partição, né, com uma espécie de polêmica negadora. Né? Eu ponho a dúvida como uma espécie de desespero, né? Essa ideia da dúvida como uma espécie de desespero, porque eu fico apenas com uma verdade menor. Então, pouco também é uma crítica que o Benjamin está fazendo a esse sistema moderno. Mas, Carlos, eu posso dar uma olhada também no Fichte e trazer aqui para vocês, se vocês quiserem alguma explicação, porque realmente é um autor que eu não domino, mas eu acho que é um autor que teria várias coisas a dizer para nós, porque eu acho que tem muita mediação do romantismo alemão aqui, né? Desses autores do romantismo. Verdade. Bom, eu particularmente eu acho interessante, parece que tem uma relação. Porque eu lembro que a perspectiva é parecida, só que ele usa um termo aqui que chama força espiritual, ele fala do prazer espiritual, né? Verdade da virtude, algumas coisas assim mais das ideias, a consciência, que da imaginação produtora e reprodutora. Aí faz a diferença de uma da outra, aí joga também para o campo da arte, né? E vai fazendo a separação, a distinção entre o espírito, que é o que ele fala do espírito, que seria a própria imaginação, né, vamos dizer, que leva as ideias à consciência, e da filosofia, assim, da letra da filosofia, faz a distinção. Na verdade, esse espírito que é bem numa
uma terminologia meio hegeliana, né? Não estou falando que o Fichte é hegeliano, mas, assim, resumindo um ao outro, mas tem essa terminologia muito hegeliana, né? No Fichte, né? Pois é isso que me ligou ao texto que você falou na aula passada, não foi? Do Hegel? Uhum, sim. Me ligou, fazendo a relação aqui, vai puxando a ideia. Porque como eu falei para ti, eu tenho 2 anos que eu não trabalho com conceito, assim, né? Eu não livro assim, estou começando a voltar agora, minha mente está voltando. A gente vai entrando de novo, né? A minha memória, né? Porque eu passei tempos aí fazendo tratamento aí de várias áreas, da diabetes, de etc. E agora ainda peguei Covid. Agora que a Covid afeta até a parte cognitiva, eu estou com medo de ficar mais burro. Não, gente, vamos, não. Você tem que... É brincadeira, mas... Isso aí, mas a gente fica, né? Mas eu tô, pelo menos eu acho que mais alegre, porque eu pelo menos peguei o gancho do Hegel aí, no espírito da letra aqui, do Fichte. Fichte. E aprendi a pronunciar o nome dele certo agora. Mesmo com a boca ruim, né? Não tá dando para falar. Mas eu também sou horrível para falar, porque eu tenho esse coisa, dente virado aqui também. A minha dicção tá péssima. Mas eu tenho um chiadinho, né? Nada, você fala bem. Não, é horrível, gente. Não, sempre, enfim. Agora tá ficando tudo gravado, né? Para posteridade. Eu estava vendo como aqui em alemão tá Niederländer Polemic. É um pouco essa ideia mesmo, de uma polêmica que se põe como negativo, né? Dente giradinho, mas se cangaraca. O médico, quando viu aqueles papos bem assim de noite, o médico, quando viu, queria arrancar minha cabeça fora. Ele falou que tinha que tirar a mandíbula, não sei o quê, arrancar. Eu falei, vai ficar assim mesmo, então, filho. E eu tinha um problema de ATM, que a minha mandíbula era torta por causa do meu bruxismo. A minha é tortaça. Corrigi também, isso aí, a minha dicção, tudo. Mas eu nunca mexi, não, porque tinha que fazer operação. Eu falei, moço, deixa assim agora, né? Eles agora estão tentando resolver na parte odontológica mesmo, que eu não quero fazer cirurgia de mandíbula, não. Cirurgia, não. E o problema é que eu só melhoro quando eu canto. Quando eu canto, sai legal, né? Mas eu sou meio assim, igual o Nelson Gonçalves, que era gago, mas para cantar... quando canta fica normal. Já ouvi isso, mas não cantar, não, gente. E aí agora está melhorando bastante, aí eu espero melhorar mais. Porque está caro o tratamento, viu? Imagino, todo tratamento. É uma nota. E eu ainda estou atrasado com eles lá. Mas vamos voltar para a aula, doutora. Então, gente, eu acho que a questão agora os próximos passos, né? Eu acho que eu dei esse tempo aí para todo mundo ler o simpósio. Eu pensei, porque como eu falei para vocês, esse curso é um pouco assim, vamos se movendo de trazer as questões. Eu pensei em trazer o Goethe, o texto sobre o Goethe. Se alguém quiser apresentar o texto do Goethe, que está lendo, que está trabalhando com ele, eu acho que poderia ser legal, como uma apresentação assim, separada, né? Agora, eu acho um texto muito difícil para a gente entrar agora, e tem muitas questões que são mais da própria área de filosofia da arte e de estética, que eu acho que não é que me interessam, mas interessam mesmo, porque eu queria mesmo puxar essa questão agora para o elemento mais da teoria do conhecimento, né? Então, a gente daqui e agora para a monadologia, realmente, né? Porque ele falou aqui nesse finalzinho, que eu acho que é muito importante, que apesar do conteúdo coisal, do conteúdo histórico, se você quiser, da resposta ter se perdido e já não ser mais uma questão para nós, o modelo de exposição, ele possui uma verdade no seu próprio movimento que interessa ao Benjamin. Mais ou menos como o movimento dialético hegeliano vai servir a Marx, vamos dizer assim, para um outro movimento, para uma outra coisa, para uma outra exposição, de um outro problema, só que esse movimento, né, de exposição dialético faz lampejar, vamos dizer assim, essa verdade do todo. É um pouco também o que eu acho que o Leibniz traz. E aí eu coloquei para vocês lá na página do Aprender, não sei se vocês já olharam, aquele texto que está na Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, em que o autor, eu não vou lembrar o nome dele, tá? Mas não é por maldade, não, é porque eu não lembro mesmo. Ele vai falar exatamente dessa relação do barroco que está dado no Leibniz,
mas também poderia estar no Spinoza. Por que que o Benjamin escolhe a monadologia como modelo de exposição e não a ética spinozana, que daria conta de alguns elementos que a monadologia, na visão dele, não dá. Então, é um texto que vai falar um pouco dessa questão mais metodológica do Benjamin, embora o Benjamin faça, inclusive, uma crítica ao modo geométrico de exposição, mas como modo de exposição, ele também poderia ter se valido. Eu tenho as minhas opiniões, então também queria que vocês tivessem um pouco as suas. E eu lembrei aqui um livro que, já que vocês falaram do Deleuze aqui, que eu acho que é muito interessante para entender o porquê eu acho que o Benjamin escolheu o Leibniz, que é A Dobra. É um livro do Deleuze. Sim, esse texto que você está falando é o drama da imanência, né, professora? O do Deleuze chama A Dobra mesmo. E provavelmente Não, o que vai linkar todos eles, Deleuze, Spinoza, Leibniz, Sim, é a questão Benjamin. desses elementos, desse modo de exposição imanente, né? Sim. Isso. Então, eu acho que pode ser uma... Confesso que Eu não Confesso conheço. que depois do. Então, tipo, depois de ler esse texto, assim, não sei, assim, também, eu não sou muito conhecedor desses temas grandes metafísicos, assim, mas eu tenho uma certa afinidade com Deleuze e a maneira como ele lê Spinoza, e nesse drama da imanência, o autor fala que o Deleuze abre a mônada para tentar compreender o barroco. Uhum. Ela tem degraus, né? Se você quiser expor, se você quiser, assim, na próxima aula, fazer uma exposição, assim, ou sugerir o texto para a gente, eu conheço especificamente mais esse texto sobre a dobra, né? Enfim, que eu conheço também faz um tempo que eu li, eu devo ter aqui. Tem. Uhum. Leibniz, a dobra Leibniz de Barroco, que é essa ideia exatamente de que a mônada, ela é uma espécie de dobradura do mesmo, né? Enfim, como se você tivesse um grande contínuo que você dobra, né? Então, que é próprio também de um elemento da visualidade barroca, né? Dos tecidos que se desdobram, das escadarias que escorrem, né? Enfim, Sim. então, ele vai pegar um pouco esses elementos e tentar pensar o porquê que Leibniz não é assim que Leibniz é barroco. O barroco, ele foi exposto pela monadologia, nesse sentido, né? Sim. É um pouco a teoria dele, né? Não é que assim, ele está localizado na época barroca, tal como Spinoza e vários outros autores. Não, ele é a própria forma daquilo que nós chamamos de barroco. Aí falta um texto, que eu ainda estou procurando qual, que o Gabriel me pediu, e fale um pouco do que é barroco, afinal de contas, né? Eu gosto muito... Isso é interessante, essa mediação aí. Eu É, também, quando fui ler o drama da imanência, eu fiquei meio perdido acerca do barroco. olha, tem Porque vários ele parece livros, mas tão gigantesco que chega difícil assim de definir, né? na verdade, hoje em Como a gente está dia, acostumado. assim, há toda uma negação de que exista algo que você possa chamar de barroco, né? Enfim, os historiadores da arte já recusam um pouco porque ela é, na verdade, uma designação histórica super ampla, que ocupa, Sim, que várias, ela apaga diferenças, né? Então, realmente, ela pega, se você falar assim, o Aleijadinho é barroco, o que significa se o Aleijadinho é barroco e o Bernini é barroco e o Caravaggio quase é barroco? Então, quer dizer, tudo é barroco, né? E nada é barroco. sim. Mas, ao mesmo tempo, existe um autor que a gente pode tentar tratar aqui, se vocês quiserem, que é da época do Benjamin, e o Benjamin estava lendo esses autores, que é o Wölfling. Ele, num certo sentido, inventa essa ideia que nós temos de barroco. Ele recupera, né, porque barroco era, na verdade, a decadência do clássico, né? Barroco é pérola imperfeita, é imperfeição. Essa é a ideia do barroco, né? É pérola com defeito, é bizarro, exagerado, tal. É isso que significava barroco, né? Então, é o barroco, enfim, o rococótico, né? Muito assim. Uhum. E aí o rococó, que é o final do barroco, enfim, então tinha todos esses elementos e toda uma crítica que tinha vindo, inclusive, do neoclassicismo francês, Sim. e tem toda uma recuperação desse elemento do barroco que o Wölfling tenta pensar formalmente em contraste àquilo que ele chama de clássico.
Tem esse texto, mas é um texto longo, na verdade, né? E como é que é esse texto aí? chama, Que texto seria? Seria desse Wolff? chama ai, meu Deus, Conceitos Fundamentais da História da Arte. Os conceitos fundamentais da história da arte são clássico e barroco. Sim. Como duas oposições. Mas ele tem vários outros textos. Tem um que chama Clássico Barroco. Ele tem um livro que um dia na minha vida, assim, se eu ficar inteligente, eu quero traduzir, que é um livro sobre o Dürer, o próprio do Wörthling, que eu tenho aqui em casa. Eu tenho, mas enfim, é muito difícil traduzir essas coisas. Porque a crítica que o Benjamin faz a esse lance assim, de uma história geral da arte é que, no fim das contas, só sobra a média. Né? E é exatamente aquilo que o Wörthling está tentando mudar. Vocês vão ver depois no final, tem uma parte em que ele fala do Hegel, que é também da mesma escola que o Wörthling, que eu falei, né? O Alois Hegel. E a gente vai ler um trechinho, na verdade, acho que todo mundo já leu, né? Já dei isso aí. Eu estou traduzindo, só a introdução, porque é muito difícil traduzir livro de história da arte, tá louco? Que é a introdução ao texto que ele cita, que o Benjamin cita, que é a arte tardo-romana. E o Benjamin cita uma noção, que é a noção do Hegel, que é a noção de Kunstwollen, de vontade de arte. Cada época tem sua vontade de arte. E essa vontade de arte não deve ser pensada fora dos objetos que ela produz. Eu não devo comparar, portanto, uma época a outra, como auge e decadência. Então, o barroco é a decadência do clássico. Eu tenho que pensar que o barroco é uma vontade de arte própria. E, portanto, ele se constitui segundo as suas próprias leis. Ele é uma positividade em si mesmo. Então, um pouco essas ideias, elas vêm, o Benjamin traz, do campo da história da arte. Da história da técnica também. É mais história da técnica. Porque o Hegel, eu acho que eu falei para vocês, né? Ele estudava arte aplicada. Então, ele não estudava grande arte, pintura, tal, ele estudava técnica. Eles estudavam próximos é uma coisa quase de antropólogo, né? De estudar como comunidades produziam. Então, é bem próximo desse elemento da técnica mesmo, como a técnica está implicada ou não em determinado tipo de figuração, de produção artística ou de produção técnica. E o que ele vai tentar colocar, o Hegel, é que há um coeficiente de atrito entre a técnica e a imagem, porque não é assim, a técnica permite que se produza determinada coisa. Esse coeficiente de atrito é exatamente a vontade de arte, e essa vontade de arte é histórica. Então não é uma técnica que é bem desenvolvida ou não. Então não é só um elemento técnico, então não é só esse elemento positivo de uma técnica que permite, por exemplo, a técnica do Leonardo que permite ele fazer a Mona Lisa. É também, mas há um coeficiente de atrito que faz inclusive com que essa técnica seja acionada, porque a pintura a óleo é conhecida, o uso de formas de têmperas a óleo era conhecido na antiguidade. Desaparece por quê? Por questões históricas, claro, também técnicas, mas também por uma vontade de arte diferenciada, né? Você não aciona aqueles elementos porque aqueles elementos não fazem sentido. Esses elementos acionados por uma vontade de arte é que o Benjamin vai tentar abrir, vamos dizer, falando em abrir a mônada, exatamente para entender a historicidade que se dá por dentro. Ela não está no tema, ela não está em quem contratou o artista, ela está na própria forma. É a própria forma, é como se fosse uma espécie de cristal. Por isso que eu gosto também da leitura que o Benjamin faz, desse conto, dessa história dentro da história, né, dos vizinhos maravilhosos, né, dos vizinhos fantásticos, é wunderbar a palavra, então, é admiráveis, a palavra é maravilhoso, né? Maravilhoso é uma palavra muito importante, porque o gabinete das maravilhas é o gabinete das curiosidades, essa grande coleção de tudo que é curioso, que é interessante, que parece que o próprio Goethe tinha uma coleção, né, de coisas maravilhosas. E aí esses vizinhos maravilhosos é exatamente assim essa ideia de que nessa história contada dentro da história se reflete a história dos casais numa espécie de cristal, numa espécie de mônada, que é formalmente mais bem construída, porque é construída como um mito, né? É uma novela dentro da novela. Dentro da história seria a mônada, tipo uma mônada dentro Ela de uma mônada. a própria obra pode ser pensada como uma mônada, mas é como se existisse uma espécie de entreexpressão entre o todo e essa pequena pérola, vamos dizer assim, que ela é uma historinha que o cara conta, que depois o Benjamin vai recuperar, que é algo muito próprio ao barroco, né? Que é o palco dentro do palco, dentro do palco, dentro do palco, que ele recupera, na verdade,
enfim, essa ideia também daqui é leibniziana, né? Não existe uma imagem fora. É o espelho do espelho, do espelho, do espelho, do espelho. Não é o espelho que espelha algo que é verdadeiro. É o espelho que espelha alguma outra imagem. Então, é um jogo de espelhos. E a gente vê muito isso, acho que falei disso no curso passado, a figura que é o símbolo do barroco, que é a Santa Teresa do Bernini, que é até meio lugar comum. A Santa Teresa do Bernini, ela não só está recebendo a visão divina, que é o anjo com aquela seta de ouro, assim, e está reverberando no próprio corpo. Então, ela está fazendo o anteparo dessa verdade no próprio corpo, a aparência desse corpo. Ela também se dá a ver, porque todo o entorno que é representado em volta dela é um palco. Então, tem todas as personagens que estão assistindo o êxtase. Então, não é só estar em êxtase, é estar em êxtase dentro de um palco. Então, o palco dentro do palco. O corpo é um palco. O corpo é um anteparo, que precisa se dar a ver ainda por cima, e também se dá a ver o próprio público da igreja, né? Porque é um altar, assim. Eu nunca vi, tá, gente? Se forem para a Itália, eu acho que deve ser muito legal. Eu nunca vi e acho que nessa vida já era, né? Porque quando que a gente vai poder voltar a viajar, né? E brasileiro vai ser um bicho banido, né? Sei lá. Mas assim, enfim, eu nunca vi. Mas, enfim, então, vocês podem viajar para a Europa aí, deve valer a pena, porque é uma coisa assim que não adianta você ver só, isso aqui é escultura, o fragmento separado. Ela tem todo um entorno que constrói, né? Que é um pouco o que o Benjamin vai falar também do Hamlet, né? Como é que se dá um movimento interno da peça Hamlet? Qual que é o motor? O motor é a peça que o Hamlet faz representar para o rei e para a rainha, para mostrar que ele sabia. Então, é a verdade que se dá como palco, como aparência. É o palco dentro do palco, né? Então, como se você tivesse entrado nesse jogo de espelhos, que é muito próprio a essa noção de expressão da mônada. Mas a gente vê isso depois na monadologia, né? Então, próxima aula, a gente pode ler esse texto, se você quiser mandar para a gente. O drama da imanência? É a imanência. É muito longo? Não sei, ué. Esse texto acho que rodou o drama da imanência, se eu não me engano. É? Mas posso mandar pelo Legal. Zap de novo. Eu não vi, eu acho que eu não vi. E aí a gente pode tratar essas questões, e aí o próximo livro que a gente entra, para vocês irem lendo, é a Monadologia, que é curtinho, né? Não tem muito trabalho, né? Assim. Tá. Então, para semana que vem ficaria O Drama da Imanência. Eu coloco, se você mandar lá. Monadologia. A Monadologia vocês já estão lendo, né? Acho assim. Aí a gente vai logo entrar na Monadologia. A Monadologia é mais para frente, né? Porque na verdade ele não vai parar e falar agora, eu vou falar da Monadologia. Ela vai aparecendo, né? Nesse elemento, nesse jogo que ele vai fazer entre conceito e ideia. O conceito é mediador em relação à ideia. Sim. Porque o conceito faz aparecer, né? A ideia, no certo sentido, mas ele não abarca, não agarra, né? Begrife, que é conceito, né? Tem um pouco essa ideia, né? De garra, né? De fechamento, né? Nesse sentido. Então aí a gente vai ver um pouco como ele faz esse jogo entre particular, fenômeno e ideia. Né? Ele, no caso dele, no drama barroco. E aí, depois disso tudo, talvez a gente dá uma olhadinha nessa querela história de filosofia da arte. Posso mandar para vocês também, de História da Arte. Um outro texto que eu acho legal de História da Arte, mas aí de História da Arte mesmo, para entender o que é o barroco e tal, é o livro do Argan. Acho que o Argan é o maior historiador da arte, né, que a gente tem, que vai falar sobre arte e persuasão, né, porque é a arte da Contra-Reforma. Mas são livros muito complexos também para a gente ler agora. Eu acho que, assim, para ter uma noção, um livro que é bem legal, assim, mas isso é história da arte, tá? E o Benjamin está falando de história do teatro. Eu uso no curso, vocês vão ver, inclusive já montei aula com isso, o do Anatole Rosenfeld, que é a história do teatro. Mas o capítulo sobre o drama barroco é ridículo de pequeno e vocês não vão achar nada de muito completo, porque o Benjamin realmente está tratando de autores que ninguém lê. A gente já procurou esses autores, é super difícil de achar. Eu achei algumas coisas de poesia de um dos autores que ele cita, do Grífios, né? Mas aquilo que ele cita nunca, exatamente o texto que ele cita, não tem tradução. A gente acho que achou um texto em inglês, assim, mas, né, já é difícil de ler em português, né?
Aí a gente acaba lendo, porque é barroco, né? Enfim. A gente acabou lendo os textos que são tangenciais, o que ele usa para comparar. Por exemplo, ele usa muito para comparar, como o drama barroco é mais canhestro nesse sentido, o drama do Calderón de la Barca, que é o mais perfeito, né? Mais perfeita obra do barroco, né? E o Calderón de la Barca, para nós, é fácil de ler porque está em espanhol. Dá para ler até no original, que é mais ou menos, né? E é muito bonito, é bem mais bonito, assim. Ele fala da vida é sonho, né? Que a gente até leu no grupo de estudo. A vida é sonho. Do Sigismundo. Esse texto é bem bonito, assim, enfim, e ele tem vários elementos que remetem a essa questão do barroco, né? E também mas, assim, os textos mesmo que estão citados lá é muito difícil de achar, a gente já procurou. Tá? E aí tem esse paragrafinho no Anatole Rosenfeld, a história do teatro, que é isso. E tem o Gombrich, que é um texto legal, é a história da arte, que é um texto básico, assim, de historiador da arte, né? Ele vai falar quais são os elementos do barroco, porque o barroco é tanto esse âmbito da reforma, e Benjamin vai tratar das duas coisas, como da contra-reforma. Então você tem esses dois movimentos. Um movimento que é de limpeza, de pintar as paredes de branco das igrejas, de se voltar às coisas mesmas, né, de procurar a imanência das coisas, do Vermeer, do Rembrandt, e o movimento contrário, que é o da reforma, que é extremamente teatral, extremamente retórico. Então, você tem esses dois lados que se completam de algum modo. Mas, bom, gente, acho que é isso, senão daqui a pouco ele vai mandar eu parar de gravar. Pode parar, eu acho, né? Porque demora um tempinho para baixar ainda.